Políticas culturais. Nosso primeiro desafio aqui será esclarecer primeiro o significado da palavra política. E é comum que as pessoas, em geral, confundam política com período eleitoral, que é um momento em que um grupo de candidatos disputam um cargo público. Por muitas vezes, para ganhar confiança da população ou voto, alguns candidatos fazem promessas descabidas e promovem ilusões. Alguns, após esse período, simplesmente desaparecem. Nesse cenário, o conceito de política se mistura com esse emaranhado de relações que ocorre durante o período eleitoral. E isso, além de distorcer completamente o conceito de política, também contribui negativamente para uma falsa noção de política como algo nocivo à sociedade. Primeiro, eu irei apresentar para vocês o conceito de Hannah Arendt, que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: a política se baseia no fato da pluralidade humana. Ela diz respeito à coexistência e à associação de homens diferentes. A política organiza indivíduos diferentes. Nesse sentido, quanto mais plural, quanto mais pessoas com visões diferentes, vozes diferentes estiverem no debate, mais potência política esse debate terá. Da mesma forma, se o espaço do debate estiver ocupado por pessoas iguais e vozes diferentes forem silenciadas, esse espaço não pode ser chamado de político. Pode ser um sistema, um tipo de gestão, mas não é um espaço político. Porque para ser político, o espaço precisa possibilitar o debate de fala com indivíduos diferentes. Esse lugar oficial de fala dos diferentes dá condição para a construção de novas políticas. Indivíduos diferentes agem de formas diferentes, mas se essas vozes são silenciadas, ou seja, não estão em um espaço oficial de fala, serão ouvidas como gritaria, grunhidos ou simplesmente serão ignoradas. Se o indivíduo com visões de mundo diferentes não fazem parte do debate oficial, não haverá a construção de políticas que alcancem esses indivíduos, pois tornaram-se invisíveis no debate. Também gostaria de compartilhar com vocês o conteúdo sobre política que está disponibilizado no canal Escola Câmara. A gente vai deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Segundo Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, os seres humanos não nasceram para ficar isolados, e sim para estar em grupos. A palavra polis vem do grego e fazia referência à cidade. O surgimento das cidades possibilitou que os homens convivessem mais próximos e por mais tempo no mesmo lugar. A política diz respeito à relação entre os membros dessa massa aglomerada e como essa massa deve se comportar. Ou seja, a política está relacionada à convivência. Para os gregos, a política é a arte de governar. É uma forma de resolução de conflitos, buscar caminhos pacíficos para resolver controvérsias. É também um procedimento para a tomada de decisão coletiva. E, por fim, a política também significa poder. Nós, ocidentais, herdamos essa forma de pensar a política e organizar a nossa sociedade. Entretanto, no nosso contexto, o que percebemos é que sobressai a política como um sinônimo de poder. E como já vimos, o poder também faz parte da política. Mas na sociedade grega, esse poder não sobressai, pois eles consideravam a soberania da coletividade e as formas pacíficas de resolver os conflitos. Na verdade, o sentido da coletividade e da participação do cidadão comum na política veio muito tardiamente na nossa sociedade. Foram muitas lutas para que esse direito fosse efetivado. Ainda assim, atualmente, constatamos as elites e os mesmos grupos privilegiados ocupando esses espaços. O que é preciso entender é que a política pública é uma ação necessária na organização da sociedade, tanto para a resolução de conflitos, injustiças e danos, quanto para melhorar a convivência coletiva. E como é criada uma política pública? Uma política pública é criada a partir de um diagnóstico, de uma realidade, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado, etc. O diagnóstico é que permite a identificação do problema. É como quando a gente vai ao médico. Imagina só, o médico não vai simplesmente receitar um medicamento aleatório, sem fazer antes uma triagem ou sem ter o resultado de exames. Ele só recomenda o tratamento quando ele identifica a doença, quando há um diagnóstico. Essa mesma lógica pode ser aplicada para a política pública. O gestor não pode tomar uma decisão, fazer uma obra, fazer uma contratação de um serviço, sem conhecimento do contexto e da real necessidade para essa decisão. E o motivo disso é simples.
para não gastar os recursos públicos de forma desnecessária e acabar prejudicando áreas que de fato precisam dos recursos naquele momento. Então, só depois de um diagnóstico, um estudo, uma pesquisa, o problema será identificado. A partir daí, é necessário propor as etapas de solução do problema, que são as metas. Trocando em miúdos, as metas são o passo a passo das ações para que a situação seja resolvida. Voltando lá à história do médico, somente quando o médico descobre a doença é que ele passa o tratamento. O tratamento é proposto por meio de um receituário no qual consta o horário, a dosagem da medicação e a quantidade de dias do tratamento. Ou seja, no receituário consta cada etapa do tratamento para a cura da doença. Para a política pública, o receituário é o planejamento. No momento em que o gestor e sua equipe identificam o problema, a próxima etapa é o planejamento. No planejamento está o passo a passo, ou seja, as metas que devem ser cumpridas até a solução do problema. Além de auxiliar na resolução do problema, definir estas metas ajuda a otimizar as despesas públicas, evitando o desperdício. Às vezes relevamos, mas a questão do desperdício é algo muito sério. A população precisa ficar atenta a isso. Certamente você já viu uma obra pública que não foi finalizada e a desculpa foi justamente a falta de recursos. Bem, se isso aconteceu, podemos pensar em algumas situações. Pode ser que o planejamento tenha sido mal elaborado, pode ser que houve desvio de verbas, pode ser que a empresa contratada aplicou um calote. O motivo pode ser o próprio sistema político. A obra que iniciou em um período de transição política, ou seja, iniciou em um governo com previsão para ser finalizado no ano seguinte, em outro governo, enfim. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo.